Olá, Sagitário, seja muito bem-vindo. Este é o canal A Voz da Deus Oráculo e você está aqui para uma leitura de 3 fatos dos seus próximos 15 dias, tá? Sem delongas, é uma leitura curta, direta, mais direta ao ponto que eu consegui fazer, né? Conforme a mensagem surgir aqui. Então, a gente vai fazer 2 combinados, né? O primeiro é que você vai assistir com o máximo de discernimento para absorver o que é para você e para ignorar o que não é. Afinal de contas, isto é uma leitura coletiva, né, para mais pessoas. Então, nem tudo necessariamente será para você, tá bom? Então, desapega. E o segundo, né, é que eu conto com você para um like nesse vídeo, tá? Como forma de troca aí, de energia de troca, tá bom? Então, já coloca o seu dedinho aí no botão do like pra gente poder começar, ok? Primeiro fato para Sagitário. Muitas cartas, calma aí. Muitas cartas. Se for para cair de novo, vai cair de novo. Sagitário, nos próximos 15 dias, Sagitário. Primeiro fato para Sagitário. Tem uma conversa comprida aqui, hein, Sagitário. Rainha de Ouros e 2 de paus invertido. Aqui eu sinto, né, como a gente percebeu, tem uma história mais complexa do que caiu aqui nas 2 primeiras cartas, tá? Mas aqui me parece que haverá algum tipo de impedimento de algum plano, de alguma realização que você estava trabalhando e está trabalhando, tá? Tem algum tipo de adiamento, de repensar, de paralisação, talvez, de algum tipo de projeto no qual você esteja envolvido, envolvida, tá? E isso pode te frustrar bastante. Vamos esclarecer aqui, Sagitário. A carruagem aqui invertida realmente fala, né, sobre algo que tem que dar um freio, né, que acaba dando um freio, mas esclarece mais aqui pra gente. Bom, então aqui temos o 4 de paus, tá? Que pode falar de algum tipo de parceria, como se algo ainda precisasse ser ajeitado, tá? Porque existe algum tipo de parceria, algum tipo de situação que ainda não está pronta para acontecer, tá? Então isso é bem, então os seus planos podem ser frustrados, pode inclusive envolver uma viagem, um deslocamento, um evento que você estava aguardando com bastante ansiedade, tá? Ele pode ser adiado, porém é melhor assim, porque ele não seria bom, perfeito do jeito que ele está nesse momento, tá? Existe uma energia aqui de adiamento, porque tem coisas que ainda não são feitas, né? Acordos que não foram feitos, tem situações que ainda precisam ser mais trabalhadas, tá? Então, começa aqui essa situação, conselho dessa situação aqui. Rei de Copas, né? É o famoso aceita que dói menos, tá? Aqui fala assim, entenda com maturidade essa situação, porque você se beneficia disso mais tarde, tá? Tente reagir de uma maneira elegante, né? Se alguém te ligar para falar que, olha, o que a gente tinha combinado não vai acontecer, tá? Ou você não vai para tal lugar, enfim, né? Várias situações no qual existam cancelamentos, adiamentos, tá? Na verdade, o conselho é para você agir com a maior maturidade possível, porque não era para ser neste momento. Não necessariamente não é para ser nunca, tá? Aqui fala só que não estava pronto, tá? Não estava pronto, faltava algo e por isso está sendo adiado ou cancelado, tá? Primeiro fato para Sagitário já foi. Viu como é rápido aqui? Segundo fato para Sagitário. Tema livre. Se você quiser deixar sugestões, né, de leitura que você quer assistir, eu agradeço. Só deixar um comentário aí, eu respondo os comentários. Se forem comentários, né? Se forem comentários, eu respondo. Vamos lá. Segundo fato da Sagitário, temos aqui o 9 de ouros e o 8 de ouros. Que fala sobre algo que aparentemente só você pode fazer ou só você faz desse jeito, tá? Onde o seu trabalho, a sua
seu profissionalismo, sua expertise, o seu conhecimento muitas vezes, tá? Estará sendo bastante reconhecido. Tem aqui algo que você faz que você parece que está caprichando muito também. Me parece também muito uma situação aqui onde o seu trabalho estará em algum tipo de destaque, tá? Durante os próximos 15 dias. Esclarece pra gente aqui então. As de espadas e o 10 de espadas invertido. Interessante, né? Porque aqui a gente tem uma energia de começo e uma energia de fim, tá? Inclusive do mesmo naipe, né? Uma situação mental. É como se você estivesse com alguns planos, com algum tipo de projeto em mente, muitas vezes, ou vontade, o início de algo que você está fazendo com algum propósito, e pode ser que você esteja chegando ao fim aqui também de um certo projeto, né? Pode ser de uma linha de estudo, pode ser realmente um projeto dentro da sua área de atuação. Aqui tá um pouco estranha essa energia aqui, deixa eu puxar mais uma carta. Esclarece para mim, por favor, 10 de espadas. Um ás de paus invertido. Então, aqui fala muito, tá? Para você não deixar... É isso mesmo, tá? Para você não se deixar desanimar ou que as coisas percam força, tá? Como se você estivesse se dedicando a algo, é mais ou menos isso, tá? Você está se dedicando a algo que aparentemente não está dando resultado, tá? Ou você teme que no final das contas todo esse seu esforço seja para nada, né? Que tem algum tipo de empecilho, pegadinha no final, ou enfim, né? Que seja um tempo perdido, tá? E aqui tem muitas suas dúvidas, né? Mesmo assim você continua fazendo, tá? Porque existe um pouco de esperança ainda de que isso seja útil para você, tenha retorno para você, tá? É algo que você está se dedicando bastante, né? Você normalmente é uma pessoa que quando coloca uma coisa na cabeça você procura fazer, move mundos e fundos para fazer isso se realizar, às vezes até impulsivamente, né? Mas aqui me traz muita essa energia aqui que você vai ficar se questionando se esse esforço todo tá valendo a pena, tá? E então me diz aqui, como termina isso então? Um 7 de paus e um 9 de espadas. Me parece que dentro desses 15 dias, tá? Você ainda vai ter muitas incertezas a respeito do rumo do que você deve fazer, inclusive se você deve continuar ou não, né? Isso pode realmente te desanimar bastante. Sinto aqui uma energia de que você pode achar que é tempo perdido, você pode ter bastante empecilhos, dificuldades para ir concretizando. Vamos dizer assim que seja, por exemplo, estudo, né? Então, muitos compromissos de última hora, coisas que atrapalham, até mesmo no ambiente, né? Que podem atrapalhar e você começa a crer que não vai funcionar, tá? Inclusive, assim, tem coisas assim bem desanimadoras, tá? E me parece muito aqui, tá? Um teste da sua resiliência, porque tem algo aqui, tá? Como fala que você tem um plano, você tem um projeto, tá? E esse projeto nasce da sua vontade, nasceu da sua mente, né? É algo que você pensa que no futuro te trará um resultado, tá? Também é algo um pouco moroso, tá? Que tem uma energia bastante de início, né? Caiu 2 ases aqui, né? Então, pode ser que você se desanime porque você não vê o fim, tá? Parece que é um projeto de longo prazo e você pode estar querendo acelerar as coisas, né? Mas
mesmo assim com os obstáculos, eu sinto aqui uma energia bem interessante, porque essa carta aqui, tá? Ela é uma carta que ela fala tanto ela fala muito mais do futuro do que do passado, na verdade, né? Então, quando ela cai aqui na primeira situação, ela meio que fala que isso daqui é um jogo ganho para você, tá? E, infelizmente, aqui fala que a sua paciência vai ser testada também, tá? Mas aqui, essa carta aqui já é um 9, né? Uma realização, tá? É você já prosperando, você já usufruindo. Então, é como você se vê e sim, pode ser o seu futuro, contanto que você seja bastante resiliente, tá? Aqui fala de bastante trabalho, sim, e do ato de você se tornar um mestre em algo, tá? Então, pode ser necessário, sim, mais tempo do que o previsto para você adquirir tudo que é necessário para fazer isso prosperar da maneira que você vê, tá? Então, aqui fala muito de desânimo, muito de você ter achado que seria mais fácil, tá? E você ir perdendo o ânimo, o fôlego e também tendo bastante obstáculos que cada vez vão te desanimando, tá? Mas, como eu falei aqui já prevê de início, tá? Que você pode usufruir desse projeto aqui, contanto que você consiga, né, ter bastante resiliência, tá? E aí agora fica a pergunta para você: você é essa pessoa resiliente? Você é essa pessoa capaz de se tornar um mestre em algo? Se você então você vai suportar a parte mais difícil, tá? Para você poder usufruir do que do que você quer, tá? Acontece que realmente nesses próximos 15 dias você vai ter muita vontade de desistir, só que o conselho aqui é: não desista. Não desista, vai ser meio complicado, mas não desista. Terceiro fato, para você de Sagitário. Se você está gostando da leitura e não deixou o like ainda, aproveita esse momento para deixar o like, tá? Eu agradeço bastante. Temos aqui o Guardião, né, que é o Guardião da Floresta, que fala para mim de força, né? Fala pra mim de força. E temos também a sacerdotisa aqui, né? Que é a profetisa, a vidente, neste tarô aqui. Tá? Então, 2 arcanos maiores caindo na sua mesa, pedindo realmente, tá? Que existe alguns mistérios que você ainda não sabe, tá? Que aparentemente ainda estão ocultos para você, e que somente depois que você conseguir controlar alguns dos seus instintos é que as coisas vão ficar mais claras para você, tá? O que eu quero dizer com isso, Sagitário? Você vai perceber em alguns momentos, tá? Que tem algumas coisas que você faz hoje que são as coisas que mais te atrapalham, tá? Alguns hábitos, algumas reações principalmente, tá? Seja de mau humor, por exemplo, tá? Reações às vezes na defensiva, ciúmes, enfim, tá? Reações instintivas de autoproteção, muito do seu lado sombra aqui, que estão te impedindo de alcançar muitas coisas, tá? E essas coisas só começarão a chegar para você quando você conseguir começar a dominar esses seus instintos mais primitivos, tá? Então, começa por aqui, que nós temos algo para chegar para você, algo para ser revelado para você, algo que é seu, digamos assim, que está, infelizmente, está sendo adiado, exatamente porque algumas reações que você tem, alguns hábitos que você tem, não estão favorecendo, tá? Pode ser que algumas outras pessoas observem suas reações, não gostem, e aí algumas oportunidades que seriam suas acabam não sendo suas, tá? Não tô dando um exemplo, né? Pode ser simplesmente uma questão de energia, sim, né? Porque a gente acaba atraindo muito o que a gente emana também, tá? Então, muitas coisas que incomodam nos outros também são coisas que estão dentro de nós, né? E que nós temos que lutar também. Temos aqui para esclarecer o Ás de Espadas de novo, né? Falando muito da sua vontade, uma energia muito
mercurial, né? Falando das suas reações, principalmente, né? Que muitas vezes você pode estar sendo muito agressiva, muitas vezes, muito agressiva, tá? E esclarece aqui a próxima carta. Temos o 9 de paus, que aqui fala sobre respeito, né? Tem um pouco isso, né? É interessante que você tente, pelo menos, celebrar as diferenças, tá? De pensamento entre uma pessoa ou outra. Não é só a sua vontade ou o seu jeito de fazer as coisas que está certo. Muitas vezes, inclusive, tá faltando um pouco dessa humildade para que o conhecimento de coisas que são importantíssimas que você saiba chegue a você, tá? Pode ser que tenha alguém que saiba de muita coisa e que poderia falar para você coisas importantes para você, e essa pessoa não está falando para você, por exemplo, tá? Porque ela não entende por que você reage de uma maneira ou de outra, né? Porque você toma atitudes assim ou assado, tá? Então, por uma questão de afinidade, essa pessoa que poderia estar te ajudando, não está. Esse é o exemplo, tá? Que eu tô dando pra você. Tem aqui muito essa energia, tá? De que o seu jeito de ser, infelizmente, tem fechado portas pra você, tá? Tem dificultado a sua vida em muitos aspectos, tá? Muitos aspectos mesmo. E você vai ter provas durante esses 15 dias aqui sobre coisas que você não sabia, você vai saber de repente um pouco tarde demais, tá? Ou vai ficar muito surpreso ou surpresa, né? Quando descobrir essas coisas, vai ficar, poxa, ninguém me contou antes, eu não tinha reparado, aí você acaba descobrindo que outras pessoas já estavam sabendo e você não estava, tá? Mas essas pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de falar pra você algumas coisas, tá? Porque, enfim, né, o seu jeito de ser aqui tem dificultado um pouco a sua vida. Basicamente, né, para não ficar falando a mesma coisa, é isso aqui. Conselho. Caíram duas cartas, que uma primeira é o 8 de ouros. Aqui novamente falando, tá, sobre habilidades, né? Lembra que a gente estava falando bastante sobre os seus desenvolvimento de habilidades. E o pajem de ouros, né, que aqui é simbolizado por um lince, tá? Então, assim, olha, você tem muitas habilidades, sim, você é um mestre em algo, ou está muito próximo a se tornar mestre em algo, porque nós temos um pajem aqui, né? Tem algum aprendizado que você está fazendo, ou tem a sua habilidade de passar esse conhecimento para algumas pessoas. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que pode ser um aprendiz seu aí perto de você, mas você também talvez não esteja conseguindo acessar essa pessoa, né? Bom, mas aqui a gente está falando, tá, sobre você conseguir construir algo para o seu futuro, tá? Semear coisas também, tá? Além do seu futuro pessoal, tá? Para o futuro da sua comunidade mais próxima também, você poderia estar semeando o seu conhecimento, semeando a sua expertise, a sua habilidade, tá? Mas aqui fala muito que tudo depende das suas conexões, que não estão que estão aprisionadas aqui por uma questão de ego, tá? Então, a sua habilidade está sendo sufocada, porque por mais que você seja uma pessoa que tenha muitos talentos, que possa ser até respeitada e admirada, tá? Você não está conseguindo deixar um legado, tá? Porque a conexão pessoal com as pessoas neste momento não é tão boa quanto você pode imaginar, tá? É mais ou menos isso aqui. Mas aqui existe para você, tá? Passando essa dificuldade que nós temos aqui, aqui fala para mim, tá? Um começo. Assim que você resolver essa situação, você começa a construir uma nova história, tá? Construir até uma nova realidade para você, um novo futuro mesmo, assim, palpável, tá? Não tô falando só de ideias, não, tô falando de um caminho, uma profissão, um renome, tá? Uma história mesmo em algum lugar, como se eu consigo ver aqui, tá? Que esse obstáculo sendo ultrapassado, me parece aqui, tá?
tem uma energia muito assim de que você passa a realmente cumprir o seu propósito e deixar o seu nome marcado aqui nessa existência, tá? Então, essa foi a mensagem do terceiro fato para você, uma leitura bem mais profunda do que eu esperava, tá? E a gente vai fazer um bônus aqui para você, tá? Um quarto fato, né? Que o universo vai falar para Sagitário. Quarto fato aqui, bônus. Quarto fato. Temos o Mago e o 5 de espadas. Aqui fala pra mim, tá, que o fato de você se recusar a fazer algo, ou de você aguardar, de você decidir não fazer algo, pode ser uma situação que cria algum tipo de conflito, tá? Esclarece pra mim, Mago. A estrela. Então é como pode ser até uma situação de um chamado, tá? Então, digamos aqui que você tem um chamado, tá? Você tem uma missão na sua vida. Pode ser mais clara, menos clara, tá? Mas eu sinto que você já tem uma noção do que você tem que fazer, do caminho a seguir, tá? E se você evita, se você desvia disso, tá? Você pode encontrar bastante dificuldades para avançar. É mais ou menos isso. E esclarece o 5 de espadas, por favor. Você vai ficar numa sensação muito... realmente, olha, aí é como se as portas começassem a se fechar, tá? Então, o seu caminho é um só, basicamente, tá? E não adianta ficar inventando, não adianta tentar escapar. É meio estranho falar isso, porque a gente fala assim, mas a gente tem livre-arbítrio. Sim, mas você já planejou, se você acredita nisso, claro, né? Eu acredito, então é assim que eu estou conseguindo interpretar, tá? Que tem coisas que você já planejou, já predeterminou para você, e muitos fatos da sua história que você quer aprender, quer passar, precisam que você siga um determinado caminho, né? Então, caso você sapateie, esperneie, que você não quer seguir esse determinado caminho, tá? Não quer fazer, não quer seguir por aquele caminho que você tinha pré-determinado para você mesmo, tá? Você vai começar a encontrar portas fechadas, vai começar a ter bastante dificuldade. Então, se você começou a ter dificuldade, saiba que você está se desviando do seu caminho, do caminho que você pediu para construir, tá? O caminho que você sabe que é o melhor para você, tá? Então pode ser que muitas vezes a gente seja tentado por N motivos a nos desviar do que a gente tem que fazer, tá? Você que está ouvindo isso aqui sabe mais do que eu estou falando, tá? Porque isso aqui vai se encaixar em alguma coisa da sua vida. E se você está encontrando dificuldade, resistência das pessoas, portas fechadas, tá? Coisas que começam e dão errado, enfim, né? 1000 atropelos, é porque esse caminho não é o teu caminho, tá? Então é mais ou menos assim. É mais ou menos isso aqui, a quarta mensagem. E a gente finaliza então com uma mensagem do oráculo, tá bom? Já caiu aqui. Fala assim: amplifique suas emoções positivas, tá? Falando, né, que tem muita coisa que pode atrair a sua atenção, principalmente fatos dramáticos, fatos trágicos, tá? E esse tipo de situação, esse tipo de notícia, esse tipo de pensamento tem te arrastado muito para baixo, tá? Tem sugado muito a sua energia, tá? E é necessário neste momento que você tente reavivar mais as situações mais positivas. E aqui eu sinto muito forte a mensagem de que evite ao máximo, tá, se contaminar com notícias, com situações trágicas, pessimistas, negativas, tá? Porque você está precisando de um respiro, você já está com a vida
com muitas coisas para pensar, com muitas coisas para decidir, com muitas coisas para fazer, tá? Para ficar ainda por cima carregando pesos excessivos, tá? De drama, de tristeza, de depressão. Tá? Então aqui fala muito assim, pra mim é o que eu tô sentindo muito essa mensagem, tá? Tente se cercar de coisas felizes e coisas alegres, porque neste momento você precisa bastante para te manter animado, para você ter mais energia para fazer o que é necessário por você, tá bom, Sagitário? Então aqui tá falando um pouco sobre isso e falando bastante também para você focar em você principalmente, tá? E com bastante ponderação sobre o seu caminho a seguir, tá ok? Essa é a mensagem para você. Nos vemos na próxima, Sagitário. Até!